Ariane, queria trazer aqui um outro ponto, né, para a gente refletir, entender a sua visão. Inclusive, a gente falou recentemente, a Ariane participou num strike aqui, no qual a gente estava falando muito sobre a grande preocupação sobre os bancos, né, americanos. Bom, a gente tem pontualmente, né, toda uma grande aversão maior ao risco em relação, por conta do que aconteceu, minimizado o problema, mas ainda assim, né, a gente tem ali uma visão ainda, né, um olhar, vamos dizer assim, com mais cautela para o setor bancário lá fora. O que a minha pergunta é o seguinte, né, aqui no Brasil a gente tem visto, a corda acabou rompendo ali, né, com essa subida de juros, muito afetando muito o varejo, principalmente, afetando vários os setores, mas a gente tem visto várias varejistas, inclusive pedindo recuperação judicial por conta aí, né, de dívidas muito altas, como hoje eu acabei falando da Amaro, né, a Amaro, a gente já falou também, não só a varejista de moda, mas a gente também teve ali o Grupo Petrópolis, enfim. A minha pergunta é a seguinte, né? A maioria dessas empresas que entram em recuperação judicial tem dívida com credores que são bancos, né? A lista ali, né, desses credores está baseadamente ali em bancos. Como que você avalia, né, todos esses pontos? A gente tem ainda toda uma questão dos juros altos, a consequência disso no mercado de crédito, as economias, né, principalmente as políticas monetárias, olham muito mais para a questão econômica, para trazer inflação para dentro da meta do que em si a questão do crédito. Mas o crédito tem o seu impacto e a gente tem vivido aqui no Brasil um movimento que a gente está vendo muitas empresas, até ontem noticiei aqui possibilidades de algumas empresas fazerem M&As para realmente, né, conseguirem, né, se sobreviver diante desse cenário difícil por conta desses juros altos, não conseguirem crescer. Mas do outro lado, as empresas que estão pedindo recuperação judicial têm os seus credores, os bancos. Você enxerga aí, né, alguma preocupação em relação a estes, né, ao setor bancário, que já tem também, né, essa grande, né, aversão, vamos dizer assim, de risco, como lá fora também, um setor bem sensível que tem se mostrado sensível até diante dos últimos acontecimentos? Sem dúvida, acho que os bancos já estão mudando seu posicionamento em relação à liberação do crédito, à gestão de balanços nesse momento, segurando mais, e isso realmente é a resposta esperada pela autarquia de política monetária, é um movimento esperado que aconteça. Algum setor vai responder de forma mais expressiva a esse aperto monetário. E a gente está vendo que é o que eu chamo de mudança estrutural pós-pandemia, né, do lado ali da demanda, somado, obviamente, às dificuldades ali de oferta também, mas essa mudança estrutural mostra que a magnitude de juros impostas e trabalhadas em anos anteriores demora para causar essa desaceleração, né? A gente ainda tem um valor monetário líquido na economia que possibilita que essas empresas ainda demorem para mostrar e entrar nesse período de recuperação judicial M&A, que é uma situação comum em recessão, ou quando você está entrando numa recessão, né? As empresas que elas têm mais vínculo ali, que sofrem mais com as variáveis macroeconômicas, e que são esses setores, né? Varejo, tecnologia, construção civil, né, acaba sendo mais impactados, é nesse momento que abre oportunidades, porque o investidor não é só o investidor que está no mercado financeiro, o investidor ali do capital produtivo, né, ele vai aproveitar esse momento para aumentar o seu market share, aumentar a sua gama ali, de ramificar as possibilidades de negócio que em tempo de bonança, quando a gente está em momento de alta da economia, muita estabilidade, isso não acontece. Tá? Então, agora passa a ser uma oportunidade também para essas empresas e essas ferramentas, M&A, a própria ferramenta de recuperação judicial que dá tempo para a empresa poder ajeitar a casa, né, desenhar os próximos passos, abre também mais informações diante da execução da ferramenta, que as outras empresas que têm esse interesse em fazer essas operações têm mais clareza de onde e como tal medidas, né? Em relação, quando você tem o M&A, provavelmente você tem a aquisição, você tem a resolução, na verdade, dessas dívidas com os credores, porque a empresa que está tomando também vai adquirir esses passivos e vai ter que
cumprir com essas do outro lado, a problemática em relação aos credores. Você suaviza, vai suavizar, né? Se vai resolver ou não, aí vai ser como essas negociações, porque tem também a questão da rolagem de dívida, então tem N ferramentas que nessas operações, como eu disse, que é normal de acontecer em momentos de recessão ou próximos de períodos de recessão, que podem amenizar a problemática dos bancos, né, com a questão do recebimento dos seus direitos. Mas já que diante da magnitude do problema que a gente tem lá fora e aqui, acho que os bancos realmente estão mais reticentes, estão ponderando mais, né? E isso que é o que causa essa desaceleração mais brusca do nível de atividade, porque realmente você vai ter só parte do crédito que estava sendo disponível, agora vai ser disponível, e é isso que a teoria macroeconômica traz quando você tem um aperto monetário muito contracionista, uma desaceleração mais brusca, mais rápida. Entretanto, se a gente olhar para períodos anteriores, a gente vê que não é isso que está acontecendo. A gente está com dificuldade, mesmo com esse nível de juros, né, para ter uma desaceleração mais forte. Isso vale para todas as economias, não só para a nossa também, né? Era esperado nos Estados Unidos que a gente tivesse uma desaceleração iminente na indústria, né? Houve essa desaceleração, mas em menor nível do que era esperado. E aí tivemos a surpresa do setor financeiro, né, do setor bancário, que veio aí na sequência dessa desaceleração e com um risco maior, que é o risco da insolvência, né? Não só da questão de balanços ou de resultados, mas de insolvência, que acho que foi um susto, mas que de fato o Banco Central americano incorporou, bem como, né, a atuação dos bancos centrais da Europa, e que estão ajudando a diminuir o risco de ser sistêmico, né, do risco sistêmico e de causar uma contaminação. E só lembrando novamente, né, se a gente olhar para o histórico, a gente vai ver que o Brasil tem um impacto secundário desses acontecimentos por lá. Não quer dizer que não pode acontecer aqui, e por isso que os bancos aqui já já consideram isso no seu balanço de risco, né? Mas o impacto de fato é secundário. Se a atuação por lá for boa, talvez a gente tenha um mínimo resquício dessa crise que acontece hoje nos Estados Unidos e na Europa.